pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou apresentar a vocês um pão recheado. Esse pão recheado eu faço muito ele para venda, né? Vai ser um pão recheado de calabresa, mas primeiro vamos fazer a massa, tá? A massa eu vou utilizar aqui 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, 2 sachês de fermento biológico seco, 2 ovos inteiros, 80 ml de óleo. Vamos dar a pré-misturada para dissolver bem aqui o líquido, né? Para dissolver bem os ovos, o fermento. Aqui eu tenho 400 ml de leite misturado com água, 200 ml de água, 200 ml de leite. Vamos acrescentar aos poucos, tá? E misturando, continuar misturando bem, dessa forma aqui. Aqui eu tenho trigo, tá? É uma farinha de trigo de ótima qualidade. Vamos acrescentando aos poucos, tá? Eu tenho aqui 1 kg de trigo. Vamos mexendo, né? Mexendo bem, para dissolver bem, né? A farinha de trigo antes de colocarmos a mão na massa. Acrescente aqui aos poucos, né? Vamos sovando. Dissolvendo bem, né? Vamos mexendo. Agora não tem jeito, é mão na massa mesmo. Dessa forma aqui. Você vê que a massa ainda tá bem pegajosa. Vamos acrescentando aos poucos, tá? A farinha de trigo. Aqui, vamos dissolver bem, misturando. E vamos acrescentando o trigo. Agora, vamos colocar aqui direto na bancada. Tá vendo aqui a massa? Bom, gente, a massa tá aqui, tá vendo? Ficou bem uniforme, bem lisinha. Tá vendo aqui, ó, super macia. Agora eu vou sovar ela aí uns 5 minutinhos, para depois colocar ela para descansar. Tá vendo aqui? Essa é a espessura da massa. Passada aí 7 minutinhos, né? Eu sovei ela já tá bem... Oi, gente, voltei. Olha, aqui eu tenho calabresa, tá? É o gomo de calabresa. Então, o que eu fiz? Eu vou utilizar um gomo fatiado, como essa daqui, tá? E um gomo de calabresa bem raladinho, tá? Você pega o ralador, rala na parte maior do ralador. Aqui eu tenho 3 tomates inteiros, 1 cebola média picadinha. Aqui eu tenho temperinhos de tudo, tá? Aqui eu tenho temperinhos chimichurri. Eu vou ter um pouquinho de colorau, páprica picante, cheiro verde a gosto, 3 dentinhos de alho, extrato de tomate, tá? Agora vamos refogar tudo isso. Bom, gente, a massa tá aqui, tá vendo? Ficou bem uniforme, bem lisinha. Tá vendo aqui, ó, super macia. Agora eu vou sovar ela aí uns 5 minutinhos, para depois colocar ela para descansar. Tá vendo aqui? Essa é a espessura da massa. Passada aí 7 minutinhos, né? Eu sovei ela já tá bem uniforme, bem lisinha, tá? Eu vou voltar ela pro bowl.
deixar com que ela descanse, tá? Descanse aí por uns 10 minutinhos para depois eu voltar com ela, tá? Em seguida, vamos fazer o recheio. Aqui vamos fritar o alho, um pouquinho da cebola, tá? Cebola média picadinha que eu já piquei. Dá aquela misturadinha, pega uma murchadinha, né? Os temperos. A cebola e o alho já bem fritinho, aqui eu vou acrescentar um pouquinho de tudo, tá? São os temperinhos que eu tenho, chimichurri, pimenta do reino a gosto, ou pimenta calabresa a gosto, tá? Tá vendo aqui? Bem fritinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou refogar a calabresa defumada. Vamos dar aquela misturadinha, abaixar um pouquinho o fogo. Vamos dar aquela pré-fritadinha no calabresa. Ela fica assim, bem soltinha, tá vendo aqui? É só aquela pré-fritadinha, não é para cozinhar muito, tá? Porque depois eu vou rechear o pão e ela vai cozinhar também dentro da massa. Baixo o fogo. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de extrato de tomate, tá? Você pode colocar o extrato de tomate da sua preferência. Aqui. Sal. Olha, eu não coloquei o sal porque geralmente a calabresa ela é bem um pouquinho mais salgada, tá? Então é por isso que eu não coloquei o sal, que eu vou colocar depois no molho de tomate, que é o tomate picadinho mesmo, tá? Então é isso daqui mesmo, é aquela pré, né? Aquela pré-refogada mesmo. Vai ficar isso daqui, ó, coisinha rápida. Tá muito cheiroso, tá? Esse molhinho aqui tá muito cheiroso. Tá vendo aqui? Aí você pode acrescentar pimenta a gosto. Eu coloquei pouquinho de pimenta do reino, tá? E um pouquinho de calabresa. E páprica, eu coloquei um pouquinho só de páprica picante, tá? É isso daqui, é um molho praticamente seco, tá bom? Desliga o fogo e espera esfriar, para depois a gente já colocar na massa. A massa, ela tá crescendo. Gente, enquanto esfria, enquanto a nossa massa cresce do pão, a calabresa tá aqui, que eu já refoguei, tá bem quente ainda. Vou deixar ela descansando e esfriando para nós enrolar a massa. Aqui eu tenho os tomates, tá? Os tomates, o que eu vou fazer? Eu vou temperar com o restante da cebola. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho cheiro verde, tá? Se você quer, acrescente, se não, não, tá bom? Pode acrescentar um pouco de cheiro verde. Ó, agora é só dar aquela pré-misturadinha, tá? Aqui eu tenho uma colher rasa de sal. Vamos temperar esse tomatinho aqui. Não exagerar assim muito no sal, porque a calabresa ela já é um pouco salgadinha, tá? Aqui eu tenho mais 3 colheres de molho de tomate. Eu vou colocar junto com esse tomate, vai ficar muito gostoso, bem molhadinho dentro, sabe? A massa vai ficar bem molhadinha. Dá outra misturada e reserva essa saladinha, tá? Porque nós vamos utilizar junto com a calabresa na hora de rechear. Oi, gente, voltei. Olha, a massa super crescida, vendo a fofinha que ela ficou? Deixei descansando por 10 minutinhos, viu? Agora eu vou dar uma pré-sovada e vamos abrir a massa. Sobrou um pouquinho de farinha, acho que umas 100 graminhas só de farinha. Ao todo, basicamente, usei quase que 1 quilo. Olha, gente, que fofura de massa. Dá uma olhada. Olha que massa linda. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um pão, né? Foi uma encomenda. Eu vou tirar aqui
umas 700 gramas de massa. Essa eu vou reservar, tá? Então, você vê que a massa, ela é super macia de trabalhar. Tá vendo aqui que fofinha que ela é? Lisinha. Eu vou abrir essa massa, tá? Eu vou abrir ela para que eu possa, né, enrolar e fazer o pão de calabresa. Esse pão, gente, na minha região ele é muito famoso, viu? Eu vendo muito esse pão, tá? Tenho nele também vários outros sabores. E lembrando que cada modelo, cada estilo, né? Os desenhos que eu uso para pão, cada um é diferenciado de um sabor diferente, tá? Tá vendo aqui? Ela é super prática, tá vendo? Para trabalhar. Eu vou abrir ela toda. Olha, gente, tá vendo aqui? Eu abri a massa toda, tá? É uma massa bem grande, tá vendo aqui? Olha, uma massa bem grande. Eu usei 700 gramas da massa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas rebarbas aqui, olha, tá? Pra poder acertar, ficar mais fácil pra eu poder trabalhar. Tá vendo aqui? É uma espessura assim de uma massa, né? Tá vendo? Ela é bem fina, a espessura dela. Vai ficar um pão assim caseiro, né? Um pão recheado de calabresa. E não vai ficar muito maçudo, tá? Vai ficar bem apetitoso mesmo. Tá vendo aqui? Dá uma olhada. A massa é bem grande, vai ser um pão bem grande também. Agora eu vou rechear, tá? Vou rechear com a calabresa, já esfriou, tá vendo aqui? Vou fazer isso aqui, ó, na massa. Ó, vai ser um pão assim, com muito recheio mesmo, viu? Dá uma olhada. Ó, faço isso, tá? Aqui eu tenho tomate, né, que eu temperei. Eu vou colocar sobre a calabresa. Muito tomate. Evita colocar um pouco do líquido, tá? Porque o tomate, depois de temperadinho, ele solta muito líquido. Tá vendo aqui? Aí, o que não pode faltar é mussarela, tá? Eu sempre levo, coloco assim mussarela nos meus pães. Qualquer sabor deles, eu coloco mussarela, tá? Olha aqui, tá bem recheado, tá? Se quiser colocar catupiry, também pode colocar. Só que a minha cliente não quis catupiry, tá vendo aqui? Então vamos lá, para vocês verem como que eu faço para poder enrolar esse pão. Então eu puxo assim, tá vendo aqui? Eu puxo as bordas. Aqui eu tenho água, tá? Uma xícara com água. Eu faço isso para que as pontas elas grudem, né? Uma com a outra. Faço isso aqui, ó, como se fosse um pastel gigante, tá vendo aqui? Faço assim para que não vaze o recheio. E eu corto, tá vendo assim? Eu corto várias tirinhas. Dessa forma aqui, ó. Cada pão meu, eu faço de um estilo diferente, tá? Então eu faço isso também, eu coloco um pouquinho de água na palma da mão. Se tiver um borrifador é melhor, tá? Mas estou ensinando, passando passo a passo a forma que eu gosto de fazer. Vou dando as torcidinhas assim e levando sobre o pão, tá vendo assim? Olha aqui. Terminando aqui de dar as torcidinhas, tá? Quando chega aqui na ponta, que é essa ponta aqui, vendo aqui? Eu dou aquela dobradinha pra dentro, tá? Pra que não vaze o recheio, então vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Venho do outro lado,
aquela torcidinha novamente na massa, dou aquela dobradinha para dentro. Tá vendo aqui? Olha, gente, olha o tamanho do pão. Depois dele pesado com todos os recheios, ele chega a quase que 2,1 kg. Agora eu já tenho uma forma, né? Aqui a minha assadeira, eu já untei somente com óleo, tá? Então eu pego o pão, eu não coloco assim, e sim de comprido. Tá vendo aqui? É isso aí. Dou aquela ajeitadinha na assadeira. É isso aí, tá? Mas ainda não terminou. Dou outra pressionada, outra ajeitadinha, tá? Então ficou desse jeitinho. Aqui eu tenho uma gema de ovo. Eu vou dar uma pincelada sobre o pão. Dessa forma aqui, ó. Somente a gema. Como aqui sobrou um pouquinho, né, da calabresa, tá vendo aqui? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá, com a mão, vou fazendo isso aqui, ó, sobre o pão, tá vendo aqui? Olha aqui, vou fazendo isso aqui, ó, sobre o pão. Assim fica um trabalho bonito, chamativo, chama atenção, tá? Ele vai ter tanto recheio, muito recheio dentro e por fora também, tá vendo aqui? Aí tem aquela calabresa, sabe aquela calabresa que eu cortei em fatias? Lembra que eu mostrei a vocês? Cortei em fatias. O que que eu vou fazer? Tá? Aqui tá a calabresa, ó. Vou fazendo assim, ó, sobre camadas, ó. Dá uma olhada. Assim, sobre camadas. Olha, e ele já começou a querer crescer, tá? Dá uma olhada aqui, e é isso daí, ó. Mas ainda não terminei, tá bom? Não tá terminado ainda. Olha aí, tá vendo que pão lindo? Bom, gente, agora eu vou colocar cebola, tá? Eu peguei uma cebola assim média, tá vendo? Eu vou colocando sobre o pão, assim, ó. Não corto muito fininho, não, corto uma espessura mais ou menos isso aqui, ó. Vai ficar bonito, teu trabalho vai ficar um trabalho muito bonito e vai dar um cheiro muito gostoso, um aroma, né? Quando ele for ao forno, vai ficar um aroma muito gostoso, tá? Você faz isso daqui, ó, coloca cebola sobre o pão. Aí, como sobrou um pouquinho do tomate, tá vendo aqui? Sobrou um pouquinho do tomate. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pouquinho, né, do tomate, vou fazer isso aqui, ó, sobre o pão, dar uma enfeitada. Aqui eu tenho orégano, tá? E antes de ir ao forno, eu já deixo ele prontinho. Aí eu coloco, salpico um pouquinho de orégano sobre a massa, né? Sobre o pão. E é isso daí, gente, ó. Aqui tá o meu pão. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos até ele crescer um pouquinho mais, tá? E eu vou levar ao forno. Antes de ir ao forno, eu mostro a vocês.
Até! Bom, gente, forno pré-aquecido, tá? Eu já deixei meu forno aquecendo aí por 10 minutinhos. Meu pão, tá vendo aqui? Já dobrou de volume, de tamanho, tá? Agora ele vai ao forno a 180 graus por 40 minutinhos, ok? Bom, gente, aqui tá o pão, tá? Ele já assou, porém tá quente ainda. Vou esperar esfriar. Já já eu volto e mostro pra vocês. Bom, gente, tá aqui. Pão recheado pronto, tá? Olha o tamanho disso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma enfeitadinha com azeitonas, tá? Aqui eu tenho algumas azeitonas. Então eu faço isso aqui, ó. Coloco algumas azeitonas, tá vendo aqui? Assim, ó. Antes de embalar, né? Eu coloco azeitona. Aí fica prontinho pro meu cliente levar. Tá vendo aqui? Bastante, muita azeitona. Olha só. Vendo aqui? Aí eu tenho também azeite, viu? Pode fazer assim com azeite sobre o pão, tá? Sobre a massa. Gente, isso aqui dá um perfume, um aroma muito gostoso. Dá uma olhada. Esse aqui é meu pão de calabresa, tá? Vamos cortar agora? Olha que lindo. Bom, gente, chegou a hora que todos estão esperando, né? Cortar o pão. Vamos dar uma cortadinha no pão? Eu vou tirar um pouquinho aqui das folhas que eu coloquei para decoração, tá? Então vamos lá, eu vou cortar ao meio. Ou no comecinho? Não, vamos ao meio. Acho que todo mundo espera o meio, né? Gente, olha a maciez desse pão, tá? Totalmente assadinho, muito macio, tá? Vamos lá, a hora, tá? Dá uma olhada aqui, olha o recheio. Tá? Dá uma olhadinha no recheio, gente. Olha que coisa mais linda. A fofura que tá esse pão. Dá uma olhada. Olha a crocância. Olha o sabor. Dá uma olhadinha no recheio, tá? Aqui, ó. Esse pão eu dedico, tá? Exclusivamente a você, que é meu seguidor, tá? Pão recheado de calabresa defumada, tá? Se você aí curtiu minha receita, deixa um like pra mim e siga meu canal, Lourdes Leme. Tudo de bom. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Beijo!